a gente tem que reconhecer, né? E tem muita gente com dor de cotovelo. Não tem como, pô. Não tem como. O Flamengo hoje vive um momento de financeiro muito bom, tem os melhores atletas. Estabilidade você vê hoje, política, e que é hoje, o e outra, maior problema. Estabilidade política. E o Flamengo hoje, gente, não adianta vocês quererem dizer que eu tô puxando o saco do Flamengo, porque eu usou o Flamengo pra caralho. Mas a verdade tem que ser dita. Que nem eu faço com o Corinthians, tem que fazer com outro clube. Hoje, o Flamengo tem algo a mais do que o Palmeiras, certo? Que é a vontade dos jogadores de jogar no Flamengo. É daí pra cima. Se o Palmeiras manter, a distância entre os dois tende a aumentar. Eu falei aqui, e fui muita chincalhada até por parte da audiência e tal, o pessoal até comentou na live. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um post para você. Então tá chegando aqui, já vai clicando no botão de hype, do lado de inscreva-se, vai ter a opção hypar vídeo, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários com as principais reações dos rivais do Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Pares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro. Não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende... Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita do Flamengo foi de 2,071 bilhões. Não era nem esperada essa receita. Queria essa receita um pouco mais para perto de 2030, mas já tem essa receita agora. 700 milhões a mais em relação ao anterior. 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fossem times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que, como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, ó, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali, e aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. Agora, contente-se com ser coadjuvante. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas, Mauro, vamos lá. Essas primeiras pinceladas da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem, atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a um quarto do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, e tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, assim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. Né? Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né?
houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não é acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe, é o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né, galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é a antítese disso que vem sendo feito no clube carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida. Você pode, por exemplo, comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando. Você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Que a pessoa faz, o clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, tem dinheiro para receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo e Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. Citei só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. Olha, só alguns pontos sobre isso. Bom, o Mauro citou a questão do Internacional e para dar uma medida de como está o Flamengo e como estão os outros, o Abel Braga, numa entrevista agora que ele deu lá, como? Se vão plantar alguma árvore de dinheiro no Internacional, o que vai acontecer? Esse é um ponto. Mas eu acho que, assim, tem tudo a ver com a gestão do Internacional. É isso. Esse discurso combina com a gestão do Internacional. Né? Exato. Tá tudo em casa. Dinheiro vai aparecer, porque a camisa, porque o Inter e tal, veremos. E sobre dívida, né, que o Flamengo diminuiu muito sua dívida e pode se endividar mais, tem uma comparação interessante, né? O Palmeiras tem uma dívida que não é baixa, mais ou menos parecida com a do São Paulo até. Que é diferente. A dívida do Palmeiras é justamente a que o Mauro falou, de jogador, exatamente. De comprar. O Aí que eu ia chegar. A dívida do São Paulo é com o banco que tem que pagar amanhã. A dívida do Palmeiras, o Palmeiras arrecada, o Palmeiras se vira. Só que o São Paulo paga de juros bancários, não isso, exatamente. O São Paulo paga de juros o que o Palmeiras investe no ano na base. Um negócio. Então, assim, o problema não é a dívida, é o perfil da dívida, né? É o que você tem, como você vai pagar e como você consegue arcar com essas questões. Então, você citou o Palmeiras como exemplo, o Palmeiras tem uma dívida estruturada em 4 anos de 800 milhões, só que são 4 anos e que você vai recebendo ano a ano e você, obviamente, em 2026, o Palmeiras não vai investir o que investiu em 2025. Então, é algo estruturado e de acordo com o que você vai receber, sem o que... O Flamengo já fez isso, Danilo, você sabe disso. Da gestão do Landim para agora, quando o Landim assina com a Libra, o Flamengo passa a ganhar bem menos. A questão é outra. A questão é que não houve concordância com relação à distribuição de um determinado percentual. E simples assim, não houve uma assinatura concordando e aí surgiu todo esse imbróglio. Mas isso é uma gota dentro de de uma piscina. Não é por isso que o Flamengo tem isso. mais. O que eu quero dizer é que não é esse o fator preponderante. Como já foi dito e repetido, até hoje é repetido. Como se
a televisão, ou não a televisão, os direitos de transmissão, que não é só a TV, né? Hoje em dia, o streaming também, fosse o fiel da balança. Não é mais. Só com a Betano o Flamengo ganha mais já. Exato, não é mais, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. A questão é o seguinte, cara, isso tudo custou, teve o remédio amargo. Ninguém quer tomar o remédio amargo. Aí é difícil, irmão. Aí é difícil. Sabe, eu já vi gente em outra rede social falando, não, em 2013 o Flamengo dava calote. Não, em 2013 estava devolvendo o Wagner Love, dispensando o Dorival, cortando na carne, pegando... De 19 anos, é complicado você ter isso como aposta. Então, acho que o investimento do Palmeiras foi pesado, aí a cobrança vem. Pode ver que esses 700 milhões não saíram das manchetes. Não, então, jamais. Você coloca uma carga muito grande porque de expectativa. Eles se potencializam basicamente no seguinte, 700 milhões. E mais o Vitor Roque, que custou 25,5 de euros, né? No total vai dar 30 com os bônus. Você faz uma cotação, o euro tá o quê? 6,3, vai? Vamos colocar 6,3. São 160. Então, 160 mais 115, você vai ter 275. Então, só o Vitor Roque e o Paulinho foram 275. Ok. Só que aí você vai fazer a outra conta. Né? A outra conta. O Facundo Torres, 12 de dólares. O Emiliano Martínez, 7,5 de dólares. O Mikael, 5 de dólares. O Evangelista, 4 de euros, dólares, né? O Kelvin, 5 de euros. O Jefté, 6 de euros. Então, meu irmão, você vai juntando tudo isso, você vai chegar a esses outros 370. Fora Maurício, enfim, outros que chegaram do ano passado que estão nessa mesma linha. Já era bem caro, né? O Maurício chegou por uma bala, né? Sim, Maurício 10,5, Giai também por 7. Ou seja, todos jogadores caros e que todos esses hoje estão no banco. Estão no banco de reserva. É grande maioria. E o Flamengo é aquela conta que eu fiz ao longo das nossas lives aqui, né? O Flamengo gastou menos, cerca de 350, para montar o time titular, mais alternativas de banco, que foi o time que ganhou tudo. Então aí, vai naquilo que talvez seja a pergunta. A política, o pensamento do Palmeiras, ô Torto, ele é um pensamento que, para o que o futebol exige, é um pensamento... Eu ia usar a palavra derrotista, mas aí é muito pesada. Mas ele é um pensamento limitado que não vai te fazer ser protagonista? Vai do que você quer. Tem muitos times que apostam nisso, né? Jogadores jovens para revenda e tal. Mas não dá para você ter essa política e querer títulos. Tem que combinar com a torcida. Exato. Então, o que acontece? O Flamengo fez um time para ser campeão. O BAP deu uma entrevista na comemoração do título brasileiro, que ele falou o seguinte: nós montamos esse time para ganhar. Se a gente ia ganhar, a gente não sabia. Mas a gente montou esse time para ganhar agora. Porque você não vai ter lucro você contratando o Alexandro, o Danilo. Você vai ter o retorno técnico. Essa é a conta com o Flamengo. E se você pegar hoje o valor de revenda do time do Flamengo, você não vai conseguir muita coisa, não. Bruno Henrique falou que vai renovar mais um ano, deve aposentar pro final do ano que vem. Essa é a realidade do Flamengo. Porque o objetivo dele era ser campeão. O Palmeiras tinha o objetivo de disputar o título com um time jovem. Então, agora, basta saber, né? A política de contratação do Palmeiras, desses jovens inexperientes, que no momento de jogos decisivos acabam não correspondendo, se é uma coisa da Leila, se é uma coisa do Abel, se é uma coisa do Barros, que eu acho que aí ele é o terceiro da escala, não deveria ser, porque é o diretor de futebol, mas eu não vejo ele com esse protagonismo. Precisa ver da onde vem. E precisa ver se isso vai permanecer em 26, já projetando. Por quê? Porque o planejamento do Flamengo é daí para cima. Se o Palmeiras manter, a distância entre os dois tende a aumentar. Eu falei aqui, e eu fui muito achincalhado até por parte da audiência e tal, o pessoal até comentou na live, quando foi no meio logo depois do Mundial, eu falei, esse time do Palmeiras, ele tem mais cara de 26 que de 25. Não só pelo Paulinho que tá machucado. Pô, o Andrés Pereira chegando agora, ou eu jogo mais à frente contra o River. Não, agora machucou o Evangelista, eu vou ter que recompor. Aonde que eu me acho em campo? Ele tinha acabado de descobrir a dupla lá do Flaco com o Vitor Roque. Falei, esse time encaixadinho, com algumas peças, é a cara de 26.
Mas é o que eu falei, vai combinar com a torcida. A torcida vai falar o quê? É time de fralda cheia, é time que não aguenta. Então é o seguinte, se não mudar a mentalidade, na minha opinião, se não mudar a política de contratação, a expectativa vai ser a mesma. É a mesma. Então vai precisar ver eu acho que nas primeiras movimentações da janela a gente vai se ligar. Eu acho que esse time, ele iludiu a gente. A você e a mim, que você falou, pô. Aí vê os caras, mas vocês não disputam nada, é mesmo? É? Se você não fala, eu não perceberia. Mas se tem um clube hoje que pode disputar um Mundial, mesmo saindo e perdendo, não importa, é o Flamengo. É um time melhor preparado financeiramente, é um time melhor preparado em questão de elenco, é um time melhor preparado psicologicamente, porque está acostumado a estar lá. Isso é um fato. A gente tem que deixar claro. Agora, estou falando, você está me elogiando? Clubista. Clubismo, para mim, é elogio, não é xingamento. Agora, a gente tem que reconhecer, né? E tem muita gente com dor de cotovelo. Não tem como, pô. Não tem como. O Flamengo hoje vive um momento de financeiro muito bom, tem os melhores atletas. Estabilidade você vê hoje, política, que é o maior problema. Estabilidade política. E o Flamengo hoje, gente, não adianta vocês quererem dizer que eu tô puxando o saco do Flamengo, porque eu usou o Flamengo pra caralho. Mas a verdade tem que ser dita. Que nem eu faço com o Corinthians, tem que fazer com outro clube. Hoje, o Flamengo tem algo a mais do que o Palmeiras, certo? Que é a vontade dos jogadores de jogar no Flamengo. Porque é diferente. O Palmeiras tem dinheiro. O Flamengo tem aquela parada que aquece a porra do jogador. E eu não vejo jogador ter isso no Palmeiras. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Isso aconteceria se o Corinthians estivesse bem. Porque esses dois clubes têm isso. De aquecer o peito do cara e falar, caralho, vou jogar pra times de massa. O mesmo aconteceria com o próprio São Paulo. O Palmeiras, eu não sei o que acontece no Palmeiras. Tem uma antipatia que parece que tem nos jogadores também. Que ou os caras vêm por grana, ou não vai. E eu tenho certeza. A galera fala que o Palmeiras não tem um scout tão bom quanto o do Flamengo. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras deve ter ido atrás de a maioria dos jogadores que o Flamengo contratou. Só que o cara vai optar em jogar pelo Flamengo. Porque isso, cara, tem coisa que é inexplicável no futebol. E tem coisa que é a escolha do jogador. Hoje, se chegar Palmeiras com o mesmo investimento do Flamengo, oferecer pro cara, o cara vai querer ir pro Flamengo. Isso é um fato. O Palmeiras tem essa antipatia também de atletas. Os caras vêm pro Palmeiras muito pela grana. E é um fato, gente. Acontece. Então, o Flamengo, além de tudo isso que eu falei, poder financeiro, vive um momento estável, que o Matheus falou, melhor politicamente, e tem esse bagulho dos jogadores quererem jogar lá. Então, não adianta a gente ficar se remoendo. Você perguntou aí, que o Baldassi falou, né? E aí, a gente vai ficar olhando a curto prazo? Sim. Demora. Não tem o que fazer a não ser se consertar e ver os outros ganhar título, a não ser que faça o que o Corinthians está fazendo aí, se endividando, e aí a gente chegou. Pode ser que a gente conquiste um título domingo, mas a gente não vai conseguir competir com o Flamengo e nem com o Palmeiras por um bom tempo. O Atlético ontem caiu o primeiro pinguinho de esperança, mas isso não quer dizer, mas isso vai demorar o quê? Uns 4 anos. Demora, os caras vão aportar. Cara, o Flamengo começou em 2013 e aí 2019, foi 6 anos. Só que agora, por exemplo, os times não podem abrir mão de não jogar, não ter um time pra competir, Dava. Então, você naquele momento, o seu time ruim conseguia competir, pô. O que acontece? Eu lembro quando eu falei com o Bandeira de Melo e eu perguntei pra ele, como é que era lá naquela época você ter consciência de que o time que você tava fazendo com pouco dinheiro, o Flamengo poderia ser rebaixado. Cara, ele respondeu com uma tranquilidade, tipo, se tivesse rebaixado, ia ser rebaixado. Sabe qual é? Que dirigente do futebol brasileiro hoje... Não pode falar isso. Fala uma coisa dessa. É o do esporte, tá falando, porra. Pois é. Então, claramente ia ser rebaixado. Esse tipo de mentalidade de que você tem que fazer o que tiver que fazer pra... Porque existe um caminho, né? E tipo assim, times como o Corinthians e São Paulo, esse que tem uma capacidade de arrecadação colossal... Isso é muito mais difícil fazer pro, sei lá, o Curitiba, pô, é foda. Como é que, né? Pra todos os outros que não são de São Paulo. Então, e... São Paulo, especificamente. Mais que do Rio, de São Paulo. Então, ter que admitir isso, admitir que você vai ficar brigando pra não cair, nenhum dirigente faz, porque senão não é eleito. Então, tá ligado? mais uma coisa que eu tava falando, porque eu falei isso no Pinguim de Esperança. Os caras ontem, falar rapidamente só de Galo, que ontem o Menin confirmou que eles vão aportar. E a ideia deve ser 500 milhões de reais, porque, segundo ele, a dívida ruim do Atlético que machuca é 500 milhões de reais que eles conseguem dar e segurar. Porque a outra, ele dividiu em CRI, que da Arena, só que ele falou que a Arena se paga, então o dinheiro que entra da Arena já é automaticamente pago, né? Já paga, a renda entrou, cai. E Profut, que todo mundo tem que pagar, senão você se fode, né? Um problema geral. Ele falou, essa dívida, que é 500 milhões, e ele falou que as outras duas eram mais ou menos 300, mais
a dívidas com atletas e jogadores. Ele falou, cara, e aí você vai renegociando. Só que é isso aí, nação. Ficamos por aqui. Foi mais um corte que eu preparei para vocês. Então deixa aquele like, se inscreva. Não se esqueça de hypar o nosso vídeo do lado de inscreva-se aí. Você pode hypar de graça e ainda nos ajuda compartilhando nossos vídeos sobre o Flamengo para mais pessoas aqui no YouTube. Mais torcedores flamenguistas irá conhecer. E temos a oportunidade de continuar crescendo e trazendo conteúdos como esses diários sobre o Mengão. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo.